a presença do Paulo Cansado aqui com a gente, que é médico veterinário, pesquisador da Embrapa, gado de corte. E eu falei para o Paulo onde ele estava. Gente, ele está em Campo Grande. Está lá entrando para falar com a gente, para falar um pouco desse tema. Quero agradecer a presença do diretor de Pecuária da Rural, Beto Zilo, nosso diretor executivo, que me ajuda em todas essas pautas de pecuária. Beto, uma palavrinha. Boa noite. Boa noite, Teca. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos ouvindo no YouTube. Obrigado pela presença. Obrigado, Paulo, por estar aqui com a gente. É um prazer ter você aqui, ter a Embrapa também com suporte e de trazer boas dicas para nós. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a mosca do estábulo e podemos já começar, iniciar, dar uma sequência. Teca, obrigado aí pela oportunidade também. A Sociedade Rural, agradeço também a Sociedade Rural por essa oportunidade da gente poder apresentar alguma coisa dos seus associados e para todos que estão nos ouvindo. Aí, Beto. Paulo, e você? Boa noite. Boa noite a todo mundo. É um prazer estar aqui. Obrigado, primeiro, ao Beto pelo convite. Né? A gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho lá na Câmara Setorial, né? Numa videoconferência também. A tecnologia proporciona esses encontros à distância, né? E agradeço à Sociedade Rural também aí pela oportunidade de estar falando um pouco sobre um problema que é muito importante e tentando levar um pouco, de tentar acalentar um pouquinho as pessoas aí que estão sofrendo com o problema. Né? Os pecuaristas, né, Paulo? Os pecuaristas do Brasil. Tentar levar uma voz de esperança para tratar de um problema que é difícil. Né? A gente não estamos no mundo mágico, não há soluções mágicas, mas a gente vai apresentar o que a gente tem de conhecimento. Né? Legal. E vou tentar mostrar o quanto a gente avançou no conhecimento e quanto a gente ainda precisa avançar. Tá? Vamos falar um pouquinho de ciência, um pouquinho de como as coisas acontecem pelo mundo, para que a gente possa aí também... E é um bate-papo, né, Beto e Teca? A gente conversou um pouquinho antes aqui de entrar ao vivo, e eu comentei com o Beto, o pessoal que está no YouTube aí pelo chat, quiser fazer pergunta, pode fazer, porque o Beto vai me interromper e eu vou tentar responder o que eu souber na hora. O que eu não souber, a gente tenta achar alguém que responda. Né? A gente não sabe todas as respostas. Não, mas muito bacana. Olha, como o Beto falou, está com você. Pode começar a sua apresentação. Nós vamos estar aqui ouvindo, certo, Beto? Ótimo. Eu vou projetar a tela, então, aqui para a gente começar. Ok, Paulo, conta para a gente o que é essa mosquinha, o que ela tem de novo, o que ela faz. Tem muita gente tirando o sono de muito pecuarista, tanto de produtor de carne, produtor de leite, né? Então, tem ovinos e suínos. Mostra para a gente aí, conta um pouco dessa história, de onde que ela veio, quem é ela, né? Vamos contar. Vamos lá, obrigado aí pela... Ótimo. Vamos lá. Deixa eu... Vocês já estão vendo a minha tela? A tela geral. Sim. Sim. Ok, já vou começar a apresentação. Então, aqui já vai projetar para vocês. Está perfeito. Opa, caiu. Pronto, aí. Ótimo. Agora sim. Vamos lá, pessoal. Então, eu deixei na primeira tela aí o meu e-mail, se alguém ainda tiver a oportunidade e quiser anotar. Tá? Caso contrário, também, aí o Beto tem meu contato, é muito fácil me achar, é só botar Paulo Cansado na internet, vai aparecer os meus contatos aí vão estar disponíveis, tá? Então, fiquem à vontade, a gente está aqui na Embrapa para atender a sociedade, o pecuarista aqui na gado de corte, principalmente, mas hoje em dia também as usinas de cana-de-açúcar. Eu vou até passar um pouquinho por esse tema de cana-de-açúcar, né? Já que a gente vai tratar desse problema aí, que é mosca dos estábulos. Então, Beto, para começar aí, ó, eu já botei logo a cara do bichinho, né? Essa é a mosca dos estábulos. Parece uma mosca comum, ela está pousada nesse pano sujo aí, que na verdade é uma armadilha para pegar a mosca dos estábulos. Lá no final da minha apresentação eu vou mostrar umas fotos de armadilhas que são usadas para o controle. Algumas delas o pecuarista pode instalar na sua propriedade, tá? Seja gado de corte ou de leite, com as suas peculiaridades para o uso da armadilha, né? A gente vai poder usar a armadilha para tentar minimizar um pouquinho o problema do pecuarista. O que essa mosquinha tem de
de característica, né? Assim, que vai chamar a atenção, né? A primeira delas, eu vou marcar aqui, acho que, não sei se vocês estão vendo o meu pincelzinho aí, marcando de vermelho. Tá, Sim, Beto, dá para aparecendo? ver. Sim, Então, tá, está aparecendo. Isso. Aquilo ali é o aparelho bucal, ou seja, a ferramenta que a mosca tem para picar a pessoa ou o animal, né? Picar o animal, também se alimenta de humanos, né? Mas ela vai picar um animal, faz um corte na pele e vai ingerir o sangue, tá? Então, essa característica aqui faz com que essa mosca seja um problema, né? Machos e fêmeas se alimentam de sangue. Nessa imagem aí dá para ver bem o aparelho bucal dela, né? Eu vou pintar de vermelhinho lá de novo, ó. Bem o aparelho bucal dela. E a gente vê que é uma mosca, parece muito com a mosca comum, essa mosca doméstica que a gente tem. Tem algumas diferenças morfológicas no desenho da asa, na coloração, no tamanho, mas no popular, né, vamos dizer assim, para a pessoa identificar na sua propriedade, ela vai olhar exatamente essa ferramenta bucal, a gente chama tecnicamente de probóscide, mas é o aparelho bucal, tem gente que chama de ferrão, tá? É essa ferramenta que você vai observar. Tem isso aí, é do tamanho de uma mosca doméstica, é Stomox, tá bom? Uma característica importante, outra, né? A picada é dolorosa. Então, o pecuarista que sofre o problema, Beto, ele sabe disso, porque o gado fica extremamente incomodado. Então, mesmo que sejam poucas moscas, né? A gente está falando aqui, às vezes, de um ataque de 20, 30 moscas. Se fosse mosca do chifre, o gado não estava nem aí, né? Mas mosca dos estábulos, não. Porque a picada dói, então ele se incomoda, tá? E ela se alimenta muito rápido. 2 ou 3 minutos, ela é capaz de já se encher de sangue. A gente fala ficar engurgitada, né? Ela já se enche de sangue e aí não precisa mais se alimentar neste dia. Provavelmente ela vai se alimentar no dia seguinte, tá? Então, 2, 3 minutos, ela resolve o problema dela e vai procurar um local para descansar. Depois que ela faz isso alguns dias, ela vai lá procurar um local que tenha matéria orgânica vegetal em decomposição. Então, tem 2 palavrinhas muito importantes. É matéria orgânica. As palavrinhas são vegetal e decomposição, né? A gente precisa de vegetal em decomposição para que ela coloque os ovos e essas larvas se desenvolvam. Por que isso é importante? Se eu pegar as fezes bovinas, ela não se desenvolve bem ali, como é o caso da mosca do chifre, né? Ela põe os ovos exatamente ali nas fezes bovinas. A Stomox precisa de matéria vegetal misturada ali, seja ela folha, capim, ou mesmo silagem, resto de ração. Isso tudo é matéria vegetal em decomposição, tá? Ela precisa da fibra. Vamos adiante, né? Aí tem algumas outras características, olha, uma delas que é muito importante, prefere se alimentar nas patas dos bovinos. Ela não vai estar perto da cabeça, no lombo, né, no dorso do animal, ela vai estar lá nas patas. E essas características são muito importantes quando a gente vai falar de controle. Porque aí lá na frente eu vou explicar por que os inseticidas, já adiantando, por que os inseticidas tradicionais que a gente usa no bovino não funcionam. Tem a ver exatamente com o comportamento da mosca dos estábulos, tá? Bom, ainda falando sobre a mosca dos estábulos, né, que a gente chama tecnicamente, o nome científico dela é Stomoxys calcitrans, mas aqui eu vou falar mosca dos estábulos para vocês, que é o nome comum, né? Há quem já chame a mosca dos estábulos de mosca da cana, mosca da vinhaça, né? Mas o nome comum utilizado é mosca dos estábulos, é o nome mais correto, melhor, mais divulgado pelo mundo, inclusive em inglês, tá? É a tradução stable fly, é a mosca dos estábulos, tá? Para não haver confusão, vamos tratá-la desta maneira aqui nesse bate-papo. Então, só para ilustrar para os colegas que não estamos sozinhos. Olha lá. A gente tem registro na Costa Rica, né? Infestações de até 700 moscas em um animal, né? Na cultura do abacaxi. Então, veja bem, lá não é cana-de-açúcar o problema.
Lá o problema maior é produção de abacaxi. A gente tem ali na Colômbia a produção de azeite de dendê, altas infestações na Colômbia. E veja que não são coisas novas, hein? Eu estou falando aqui de trabalhos do século passado, tá? Publicações científicas. A gente tem na Austrália a utilização de cama de frango, esterco de galinha, né? Como fertilizante. E também na produção de hortaliças. Tá? Isso já é mais recente e com a industrialização lá na Austrália da produção de hortaliças, começou a ter muito resíduo de matéria vegetal que vai entrar em decomposição e começaram a ter grandes surtos lá. Tá? Nos Estados Unidos, eles também têm problemas de mosca dos estábulos, entretanto, lá não tem relação direta com a agricultura. O problema deles está relacionado com o feno, né? O fazendeiro lá não tem muito peão disponível e no inverno ele tem que alimentar o gado, ele pega esses rolos de feno e espalha pelo pasto, como está na ilustração aí, e o gado vai se alimentando do rolo de feno ali, vai puxando esse material, vai espalhando, né? E defeca e urina em cima, e aí você tem matéria vegetal em decomposição, causando grandes problemas também nos Estados Unidos. É só para vocês entenderem que o problema não é nosso, não é exclusivo brasileiro, tá? E também para ilustrar que existem causas naturais, ou seja, não é sempre nós, humanos, causando problema, não. Então, essas ilustrações aí, ó, são de parques de conservação da vida selvagem na África. A cara dessa leoa aí do lado, ela não está suja, ela não é pretinha assim, é mosca. Tá? E aquela leoa que está deitada ali, ela está rolando na lama para tentar se livrar do ataque das moscas, assim como esse antílope, né? esse animal aí, que é um pequeno ruminante, ele está com a cara enfiada na água, correndo o risco de um crocodilo atacar ele para se proteger das moscas dos estábulos. Em surtos assim, Beto, a gente já teve registro de mortalidade de leões no parque Kruger e no parque... tem um outro parque, eu não vou lembrar o nome agora, que é muito comum nesses programas de conservação na África, né? Matou 80% dos leões do parque, um ataque de mosca dos estábulos. Só como curiosidade para a gente entender que é um problema amplo, diverso e de difícil solução. Impressiona muito, Paulo, se me permite. Eu vivi muito tempos da mosca do chifre. Você falou que a mosca do chifre não é nada perto disso. Isso já impressiona a gente, já deixa a gente preocupado, né? Vamos achar uma solução aí para a gente conseguir nesse momento, né? Impressionante, isso é impressionante. Vamos lá. É isso mesmo, eu também vou aproveitar, Paulo. Eu fiquei impressionada com essa foto que está aparecendo aqui, né, dessa onça com a cara, né, coberta de mosca. Não sabia disso. E a outra deitada, ela tem o corpo coberto, né? Então é surpreendente. Foi super interessante você colocar isso aqui. Eu não sei se vocês já viram os bovinos, mas eu vou mostrar a imagem aí. Não é diferente disso, tá? Bom, que loucura. Vamos tentar entender. Vou dar um número só aqui antes, né, com relação à infestação de bovinos. Tá? A gente considera hoje que alguma coisa entre 5 e 10 moscas por pata de um animal, ou seja, um bovino sendo atacado por 20 moscas dos estábulos, já causa prejuízo a ele, tá bom? Né? Você já tem perda na produção. Tá? Então, olha só a situação hoje do Brasil aqui, o impacto no Brasil. Tá? Então, a gente já tem hoje mais de 200 municípios, eu te diria que estamos em torno de 250 municípios no Brasil, onde a gente tem surtos frequentes de mosca dos estábulos. Tá? Repara no gráfico aqui, ó, que o estado de São Paulo é onde a gente mais tem surtos, porque lá também tem mais usina de cana-de-açúcar. Tá? Opa, foi para frente. Vamos lá. A gente já tem hoje uma estimativa de prejuízo, tá? De aproximadamente dos 450 milhões de dólares por ano por causa dessa mosca. Em 2014, tem uma publicação do Dr. Grise, que já é falecido, né, o professor Laerte Grise, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu sou coautor desse trabalho lá de 2014. A gente fez uma estimativa que o prejuízo era de 250 milhões. Naquela época, 250 milhões de dólares de prejuízo.
Hoje, a gente fez um cálculo esse ano, publicamos uma tese de doutorado esse ano, onde a gente calculou o prejuízo dos surtos, que naquela época não foi calculado, né? E a gente incluiu mais 210 milhões de estimativa de prejuízo para o país, né? Mas quem sente na pele primeiro é o pecuarista, tá? As usinas também, viu? A gente pode comentar mais para frente, tá? Então, olha lá, mais de... pode interromper, Beto. Não, rapidinho. Em termos de porcentagem na produtividade, por exemplo, a produção de leite, produção de carne, já tem uma estimativa disso? Claro, dentro de um rebanho? Esse cálculo aqui é feito em cima dessas estimativas, tá? E são realmente estimativas, nós não temos dados científicos precisos para o Brasil. A gente usou cálculos feitos em outros países com raças similares. A gente sabe que, por exemplo, o Nelore vai ter um prejuízo, uma sensibilidade diferente do taurino e vice-versa. E a gente fez um cálculo bastante detalhado, o mais próximo da realidade possível, tá? Mas, de maneira geral, Beto, é assim, ó, o pecuarista, o leiteiro, né, quem tem leiteria, produz leite, é quem sofre mais. A quebra do leite, ela chega de um dia para o outro, né? Ela pode cair 40%, 50%. Tá? Mas tem relatos de 60%, com alguma frequência. Tá? Então, você imagina, o cara tirava 1.000 quilos de leite, passa a tirar 500, 400 no dia seguinte. Né? Então, assim, não é uma coisa gradativa, é no dia seguinte. As moscas chegam e ele começa a não produzir. Para o gado de corte, o prejuízo é menor. A gente tem relatos assim de perda de peso de até 20%, e a gente tem redução do ganho em até 20%. Tá? Então, isso muda bastante. Uma coisa é você ganhar menos 20%, outra coisa é você perder 20%. Quem que sofre mais? Quem está no campo, né? Quem é pastagem extensiva, principalmente quem é gado de cria. Porque as vacas sofrem muito, tem relato de aborto, tem relato de perda da libido, ou seja, o touro não cobre. Então, você vai ter as taxas, os índices zootécnicos de produtividade vão cair todos na sua propriedade, e isso não tem estimativa ainda, tá? A gente só calculou baseado na redução do ganho de peso e na redução da produção de leite, tá bom? Mas tem vários outros índices que a gente tem algumas informações, mas não são dados confiáveis ainda para ser usados, tá? Vamos em frente, senão a gente não caminha. Olha aí, ó. Isso é um mapa, não é o mais novo. Eu estou aqui preservando uma publicação científica nossa que a gente recebeu hoje a notícia que foi aprovada, então não deu tempo de eu botar aqui, tá? A gente acabou de confeccionar um mapa novo, mais completo. Esse mapa já tem uns 4 anos. Mas veja só, a gente tem algumas circunferências marcando regiões de surto causados por usinas. Então, se você olhar lá no Mato Grosso, você vai ver uma bandeirinha. Eu vou fazer um círculo vermelho em volta dela. A gente vai ver uma bandeirinha e vai ver uma circunferência, né? Então, aqui na bandeirinha é um surto que não tem nada a ver com usina de cana-de-açúcar. Tá? Todas as outras circunferências, inclusive essa aqui no Mato Grosso, elas são, e essas que estão aqui em São Paulo, Minas Gerais, né, Goiás e no Mato Grosso do Sul, todas essas são relacionadas à usina. Tá? Repara que aqui no sul do Mato Grosso do Sul, ó, eu tenho uma bandeirinha que está escondida aqui. Aqui no Espírito Santo e Bahia, ó, eu tenho outras bandeirinhas. Se eu olhar o Nordeste brasileiro, também tem bandeirinhas por lá. Tá? E a gente tem aqui em Minas e tudo mais. Estou mostrando isso para quê? Não é só cana-de-açúcar. Tá? A gente tem outras situações, a gente pode conversar sobre isso em algum momento na minha fala aqui, para tentar elucidar onde que estão acontecendo esses problemas. Tá? Uma pergunta rapidinha, Paulo. O clima interfere, frio ou calor? Aumenta ou diminui? Existe alguma coisa desse tipo? Porque aquilo que eu estou vendo na área aí não tem. Não, na verdade, assim, ó, Beto, a mosca dos estábulos ela vai bem. O ideal para ela, aqui no laboratório, a gente tem uma criação de mosca para testar inseticida, uma série de coisas. A gente mantém ela com a temperatura entre 26 e 28 graus. Aí ela está voando, está perfeito para ela. Tá? Agora, até 15 graus,
Tá? Então, uma temperatura de 15 graus, ela ainda voa, ela ainda põe ovo, ela ainda se desenvolve numa velocidade menor e com uma mortalidade alta. Acima de 30 graus, a mesma coisa. Agora, a gente não tem temperaturas abaixo de 15 graus constante em quase nenhum lugar do Brasil. Né? A temperatura vai lá à noite e cai abaixo de 15 graus, durante o dia tem um solzinho, ela voa, então ela procura o sol e se aquece. Tá? Então, a gente tem possibilidade em qualquer lugar. Obviamente, aonde é mais quente e úmido, ela vai melhor. Tá bom? É a condição climática boa para ela, é temperatura e umidade. Então, chove e tem o calor necessário, né? Temperatura acima de 20 graus, ela vai se desenvolver bem. Tá? E um substrato, né? E o substrato para botar os ovos, que é uma coisa imprescindível aí para dar o suco. Ok? Então, olha, eu tinha falado das fotos dos bovinos. Então, aí tem uma foto, uma pata que o que está grande, né? Obviamente, não é um bovino, né? É o equídeo aí. A gente tem lá um bezerrinho que está deitado, ele é branco. Tudo que você está vendo preto, ele tem uma manchinha marrom na cabeça, né? Sim. Mas o resto preto é mosca, gente. Às vezes está numa tela pequena, não está observando, e dá para ver o outro animal deitado, que também é um bovino aí, está deitado, ele está forrado de mosca dos estábulos. E aí, Beto, eu chamo a atenção para uma observação antes da sua pergunta. A gente comentei lá na primeira parte, que ela demora 3 minutos para se alimentar, né? Então, significa que quando eu tirei essa foto aqui, todas essas moscas estavam aí há 3 minutos atrás, quer dizer, não estavam há 3 minutos atrás e não estarão daqui a 3 minutos. Ou seja, a cada 3 minutos eu tenho essa quantidade de moscas chegando nesse animal para se alimentar. Nossa. Assustador. Assustador. A palavra é assustador, é isso mesmo. É bem diferente da mosca do chifre, né? Então, a quantidade, a agressividade dessa mosca, ela é muito maior, tá? Essa pata preta que vocês estão vendo aí é porque eu falei lá, ela faz um cortezinho na pele e vai sugando sangue. E ela põe um anticoagulante ali, para o sangue não coagular. Quando ela vai embora, fica uma gotinha de sangue, vai ficando preto. Então, começa a causar outros problemas no animal. Problema de pele, o animal começa a dar coice, a chutar o chão para se livrar dessas moscas, aí dá problema de casco, laminite, ou seja, os problemas são os mais diversos. Quem é atacado sofre e sabe o problema que tem. Né? Se você perguntar para qualquer um que já sofreu um surto, vai falar assim, pode me dar qualquer problema, não me dá a mosca dos estábulos. Tá? Qualquer outro problema fica pequeno perto desse. Esse é só para a gente identificar aqui o ciclo de vida, mas no canto superior ali, ó, de vez em quando o meu mouse dá uma voltada na imagem, tá? A gente tem essa mosca, dá para ver a barriguinha dela cheia de sangue vermelho. Olha lá. Em 3 minutos ela faz isso e ela está pousada aqui num arame liso, na cerca, foi lá descansar e depois vai botar os ovos, tá? Todo esse ciclo dela aqui, aliás, do dia que ela põe o ovo até nascer a mosca adulta, no campo demora 15 dias. Tá? 15 dias. E essa mosca adulta fica ali 30 dias, em média, né, gente? 30 dias se alimentando e botando ovos. Então, ela passa ali uns 10 dias onde ela só se alimenta, ela está ali se tornando madura para botar os ovos, né? Esses 10 dias. Pode ser menos, tá? Pode ser mais, 10 dias é uma média. E aí, depois desses 10 dias, ela vai passar aí de 15 a 20 dias botando ovo todo dia. Se alimenta, põe ovo. Se alimenta, põe ovo. Todos os dias, tá? Bom, e por que Quando ela morre? Ela morre depois de 30 dias, mais ou menos. Depois de 30 dias. Perfeito. Isso depende muito, Beto, da temperatura, da umidade, da condição climática e da disponibilidade de alimento que ela tem, tá? Vamos lá. Eu vou entrar num tema aqui que foge um pouquinho, mas é importante para a gente entender o histórico, o contexto, como é que a gente chegou até aqui e entender o trabalho importante que uma entidade como a Sociedade Rural Brasileira tem, como a Câmara Setorial tem, que é de entender
como é que funciona e o que acontece, às vezes, nas políticas públicas, né? Entender como é que a gente caminhou para chegar nessa situação que a gente está hoje e talvez encontrar caminhos para solucionar o problema dentro de políticas públicas. Tá? Em 97, no slide está 98, mas antes eu estou um ano antes ainda, a gente assinou o Tratado de Kyoto, lá no Japão. Nesse tratado, a principal meta lá era reduzir gases de efeito estufa e tudo mais, e assinamos isso. Por causa disso, em 98, no ano seguinte, né? Na época, o presidente era o Fernando Henrique, eu não estou dizendo que é culpa dele, a mosca, não, mas ele era o presidente que assinou a legislação, muito pertinente à época, claro, né? Proibiu a queima da cana de açúcar. Né? Foi em 1998 a legislação, e essa proibição é gradativa, ou seja, a cada 4 anos reduz 20% a área queimada de cana-de-açúcar. E aí, a gente vê aqui, ó, as duas setas vermelhas, que eu vou marcar aqui, ó, ela mostra duas fases do Brasil, onde essa seta deu uma inclinada para cima, onde teve uma expansão da produção de cana-de-açúcar no Brasil. Isso aqui eu estou falando final da década de 70, né, década de 70, década de 80, que são os carros movidos a álcool, né, o programa Pró-Álcool brasileiro, né, grande expansão, e início dos anos 2000, após essa proibição, onde a tecnologia de colheita mecanizada permitiu expansão e a tecnologia dos carros flex. Né? Então, o Brasil criou um ambiente legal, né, e de industrialização que permitiu aí a expansão do setor de cana-de-açúcar sem queimar a palha. Isso é muito importante. Sem queimar a palha. Então, guardem isso, porque lá na frente vocês vão entender. Lá na frente, agora, ó, olha aí a linha do tempo, tá? Dos surtos agora. Primeiro surto aqui, ó, em 1973. A gente teve o primeiro surto de cana-de-açúcar e o único surto registrado de 1973 até 2002. Durante todo esse período, ou quase todo esse período, desde 1978 até 2002, sem surtos, a gente já fazia fertirrigação. A usina já jogava vinhaça. Desde 78, a usina joga a vinhaça no campo da mesmíssima maneira que é feita hoje. Tá? Hoje tem umas coisas que estão mudando. Agora, depois de 2020. Tá? Mas até 2020, praticamente o país inteiro joga a vinhaça do mesmo jeito que jogava em 1978, 40 anos atrás. Mais um pouquinho, né? De 40 anos atrás. Quando você fala, é tanto por canais ou como por aspersão? Por o método de aspersão, né? Hoje em dia, já faz um bom tempo que as usinas têm abandonado os canais abertos e transformaram em tubulações enterradas, né? Mas o método de usar aquele hidrorol, aquele canhão de aspersão, é o mesmo. Tá? E a gente não tinha surto, Beto. Então, o que mudou aqui? Ó? A gente proibiu a queima da palha da cana por um ótimo motivo. Né? A gente tinha problema de doença respiratória nas crianças e idosos. Né? Quem mora ali na região de queima de cana-de-açúcar, interior de São Paulo, sofria muito com fuligem de queima. Era um grande problema social, problema de saúde, problema ambiental, tudo isso. Nós não estamos discutindo nem questionando isso. O que eu estou mostrando aqui é que, à medida que a redução da queima da palha foi acontecendo, por uma obrigação legal, para atender uma demanda ambiental e de saúde e tudo mais da sociedade, a gente foi criando um outro problema. Que a gente criou um ambiente onde a gente tem uma abundância de matéria vegetal, que quando você joga a vinhaça em cima dela, você fornece a umidade e as bactérias que estão nessa vinhaça para fazer a decomposição dessa palha. E aí você fez um grande criatório de larvas de mosca dos estábulos que se adaptou nesse ambiente. Então, isso aqui... agar a céu aberto. Exatamente. Um agar a céu aberto. Então, nós criamos essa condição para a mosca dos estábulos. Não foi a usina que inventou,
não foi o cara que soltou a mosca dos estábulos, porque também tem essas histórias aí, a usina soltou a mosca aqui para desvalorizar minha terra e arrendar. Não, isso é historinha. O mundo real é esse aqui. O ser humano, a sociedade criou esse problema. Nós temos que agora arrumar uma solução para ele, sem voltar a queimar, né? Porque voltar a queimar não vai acontecer. Tá? Então, essa é a situação. Bom, o que acontece com a mosca, gente? A gente tem um ciclo de vida, eu vou marcar em vermelho para ficar fácil de ver, da mosca, que acontece dentro da fazenda. Tá? Dentro da fazenda. A mosca se alimenta nos animais, acha lá na fazenda do pecuarista mesmo, resto de ração, silagem que ficou abandonada ali, o esterco que ele juntou do curral, amontoou no cantinho e está ali, né, misturado com folha do jardim. Ou seja, aquele material é onde a mosca normalmente faz o ciclo de vida dela, sem fazer surto, sem uma explosão populacional que o pecuarista seja capaz de perceber um prejuízo. Em raríssimas situações isso acontece, tá? Mas não é o normal. Mas, em algum momento, a gente tem lá na fazenda condições desfavoráveis. Quando que é a condição desfavorável? Normalmente, no final das chuvas. Março, abril. Né? Aí vai variar de acordo com a região do país, quando termina o verão. Né? Por quê? Porque fica seco. Então, você vai ter matéria vegetal, mas ela não vai estar decompondo porque não tem umidade. A não ser que você deixe uma torneirinha pingando, uma coisa assim que favoreça. Tá? Mas ela tem dificuldade de encontrar ambiente para botar ovo na fazenda. E nessa época que para de chover, é exatamente a mesma época em que a usina acelera o processo de colheita, muitas vezes é quando ela inicia a colheita da cana, exatamente porque está seco. Então, ela tem uma concentração de açúcar maior na cana e ela precisa jogar vinhaça, porque está seco. Então, ela tem que fazer a irrigação da planta dela lá. Então, veja bem, a condição desfavorável na fazenda e favorável na usina. A mosca sai da fazenda e vai encontrar, observação, parênteses, atraída pela vinhaça, Beto. Tá? A vinhaça atrai a mosca. A gente já publicou artigo científico provando isso. Ela atrai a mosca. Então, ela é atraída pela vinhaça para ir para a área da usina, botar ovo na palha, só que a mosca não chupa cana, ela chupa sangue. Ela tem que voltar para a fazenda para achar o gado. E aí o problema está feito. Tá? E aí a gente tem o ciclo amarelo que está aqui, ó, que eu estou pintando de vermelho agora. Ela vai para a usina, encontra a palha com vinhaça, põe os ovos, se multiplica em grande quantidade, porque lá não tem predador para ela, porque o predador dela está na fazenda, né? Não está acostumado com aquele ambiente de cana, a gente não tem controle biológico naturalmente lá, né? E aí ela se desenvolve, tem uma área gigantesca, milhares de hectares de cana, de palha molhada e ela volta depois para botar os ovos, tá? Então isso é o que acaba acontecendo. Qual distância máxima de voo dela? A distância máxima existe e é assustadora. Mas não é o comum. Não devia ter perguntado. Mas não é o comum, tá? Se você procurar na internet, vai achar, por isso que eu vou dar o número, tá bom? Mas tem um trabalho lá, pesquisador que nem eu, assim, não é muito normal, a gente é meio maluco, né, Beto? A gente não tem todos os parafusos, ou tem neurônios aqui que não fazem as conexões Ainda perfeitas. Bem que tem vocês, ainda bem que tem vocês. E aí tiveram uns caras nos Estados Unidos que resolveram pintar as moscas e soltar, basicamente, tá? Estou simplificando. E foram botando armadilha pelo país inteiro nos Estados Unidos, para ver aonde que as moscas coloridas eram capturadas. E esses caras conseguiram pegar uma mosca dos estábulos em 48 horas a mais de 200 quilômetros de distância, em 48 horas. Mas isso é raro e não é o normal. O que é o normal? A mosca não é boba. Ela, aliás, é esperta demais, né? O instinto dela é muito, muito refinado. Então, ela não vai voar longe, ela vai voar pertinho. O que é pertinho? Se tiver lugar para ela botar ovo a 500 metros,
ela vai voar 500 metros. Ela não passa por cima de um local bom para ela botar ovo, porque ela talvez ache outro ali na frente. Não, o primeiro lugar que ela achar, ela vai parar. Então, o que a gente observa nos surtos hoje? É que ela se desloca do local de criação dela até onde vai ser o ataque, tá? Alguns quilômetros. Alguns quilômetros é o quê? Até 3, às vezes 4. Isso é o normal, tá bom? Mas a gente já encontrou surtos a 15 quilômetros de distância. Então, nesse mapa que você está vendo aí, e aí eu já vou começar a comentar sobre o que a gente precisa fazer, e aí eu sempre vou falar a gente, porque o pecuarista não vai controlar a mosca dos estábulos sozinho, e a usina também não, né? Um precisa do outro para resolver o problema, né? Esse mapa aqui é um mapa de uma área de usina, mas tem fazenda de pecuária aqui, tá? A usina está aqui no meio, ó. Ela está bem aqui assim, ó. Vou marcar aqui. Ela está mais ou menos aqui no meio dessa circunferência, tá? Ela está por aqui. Então, cada pontinho rosa desse aqui é uma armadilha de pegar a mosca adulta que está voando por aí. Tá? Isso aqui é a tese de doutorado de uma aluna minha. Ela ficou 4 anos fazendo isso aqui. Toda semana ia lá, recolhia todas essas armadilhas e contava quantas moscas tinha. Toda semana. Aqui tem área com vinhaça, área sem vinhaça, fazenda de gado de leite, fazenda de gado de corte, tem tudo misturado aqui. E a gente teve essas informações ao longo do tempo. Tá? Por que isso é extremamente importante, Beto? Eu vou virar para o usina e falar assim, ó, você tem que jogar um inseticida aí para matar essa mosca. Ele está onde que eu jogo? Vai, joga aí na sua área. Ela fala, eu tenho 120 mil hectares de cana. Essa área aqui ó, tem 15 quilômetros de raio. Essa usina de área de cana tem aproximadamente 20 mil hectares de cana fertirrigado, onde ele joga vinhaça. Não dá para jogar inseticida em 20 mil hectares de cana, gente, para matar mosca. É ambientalmente inviável. O volume que tem que jogar de inseticida para matar a mosca dos estábulos, ele é muito maior do que para matar qualquer praga da cana. Por quê? A larva está lá no solo enterrada. Ele tem que encharcar a palha. Tá? Então, o que eu tinha que falar para ele? Aonde que você vai jogar? E quando? Em que dia? Eu jogo semana que vem? Então vamos lá. Ele vai jogar aqui, ó. Só tem que jogar aqui porque aqui está tendo mosca. Tá, mas que dia? Que dia que vai ter larva aqui nesse lugar para eu jogar o inseticida lá e matar as larvas? Porque ficar jogando inseticida de avião, jogar inseticida eles usam às vezes o fumacê, né? É apagar incêndio. A gente está fazendo o caminho inverso do que é o lógico, né? Ô, Paulo, e o custo disso também, tudo, né, Paulo? O custo operacional. Claro, inviável. A gente tem várias maneiras de ajudar. Mas o que eu estou dizendo? Se a gente não fizer esse monitoramento, sim, a gente não consegue tratar. Tá? Isso já é muito caro de se fazer. Imagina circular toda essa área aí. Isso aí, gente, é estrada de terra. Tem que ter 2 carros, equipe nos carros, todo dia. Cada dia vai num canto. Você não vai de um lugar para outro aqui em menos de 2 horas com facilidade, não. O carro atola, o acesso não é fácil às vezes, né? Então, o problema não é bem complexo, tá? Mas tem jeito, tá? A gente está fazendo. Tem empresa que faz isso para a usina, presta esse tipo de serviço, faz esse monitoramento e a gente consegue caminhar. O que tem aqui que eu queria passar para vocês? É difícil, mas é imprescindível, precisa ser feito. E a Embrapa já fez tecnologia para isso. Ou seja, a gente sabe como fazer. A gente já ensinou pessoas a fazer. Então, já tem pelo menos 2 empresas no Brasil preparadas e treinadas para fazer isso, e atendendo diversas usinas. Tá? O monitoramento. Vamos lá. Aí tem métodos de controle, eu vou só ilustrar para vocês, tá bom? Então, essa é a armadilha que fica lá. Olha quantas moscas ela pega. E aí você tem que ter alguém, que normalmente é um biólogo, para identificar e confirmar a identificação de uma por uma. Porque essa armadilha pega a mosca dos estábulos, mas às vezes ela pega outras. Tá?
Aqui de curiosidade científica, né? Esse é um pedaço de telha, aquela telha ondulada, que é transparente para deixar entrar a luz, né, e ficar claro o ambiente. Ela tem um filme plástico em volta dessa telha ondulada que foi presa numa estaca de madeira, a uma distância aí, ó, de meio metro, tá? Até 70 centímetros do solo. Essa telha fica presa aqui fazendo um cilindro. A luz do sol bate ali e reflete um comprimento de onda de luz específico que atrai a mosca dos estábulos. Ela voa para lá e fica presa nesse filme que tem uma cola específica, uma cola própria para pegar a mosca. Tá? Depois alguém vai lá, essas mocinhas são da usina, ó, elas estão recolhendo os refis, elas põem esse papel branco para não grudar tudo, e isso é levado para o laboratório, seja da Embrapa, ou seja, de uma instituição privada que faça esse serviço, e alguém vai ter que contar uma por uma. Tá? Isso aí já é uma armadilha usada para monitorar e também para controlar a mosca dos estábulos. É a ferramenta mais usada hoje pelos pecuaristas. A foto aqui do lado esquerdo, essa que eu vou marcar com X, é uma fazenda aqui no Brasil, aqui no Mato Grosso do Sul. E essa outra foto aqui, ó, que eu vou fazer uma bolinha, é lá nos Estados Unidos, no Texas. Tá? É a mesma armadilha. É uma bandeira metade azul, metade preta, de tecido que pode ser de algodão, pode ser de poliéster, você pode ser natural, pode ser sintético, que é molhado com um inseticida. A mosca é atraída por essas cores aí, tá? Essa armadilha que está aqui do lado e aqui do lado é só porque isso aqui era experimentos científicos e a gente precisava contar. Para controlar, a gente não usa essas duas aqui, não. É só a bandeira molhada com inseticida. Tá? A mosca pousa ali, fica em contato com o inseticida mais tempo, porque ali ela está descansando, e aí ela não fica 3 minutos, ela vai ficar muito tempo. Eu posso botar uma concentração de inseticida alta, porque eu não tenho bovino para intoxicar, né? Não vou intoxicar o animal, então eu posso botar uma concentração alta de inseticida e a mosca acaba morrendo depois que fica em contato ali com essa armadilha, principalmente se a armadilha estiver úmida. Tá? Então, isso aqui é usado hoje tanto em áreas de gado de corte como em gado de leite, principalmente gado de leite de confinamento, onde você pode cercar as armadilhas. Ontem a gente fez uma live com a doutora Tassiane, que é proprietária de uma dessas empresas de consultoria. Aquela imagem que eu mostrei anterior do mapa é a tese de doutorado dela. Ela está usando uma distância de aproximadamente 30 metros entre uma armadilha e outra, cercando o confinamento ou uma leiteria. Tá? Às vezes mais distante, às vezes mais próximo, dependendo da situação. Veja que é um negócio complexo e não dá para você espalhar isso numa propriedade de gado extensivo, né? Imagina uma armadilha a cada 30 metros, você vai fazer um mar de bandeiras e vai ter muito mais bandeira do que gado, né? Então não é inviável. Mas para situações específicas, tipo confinamento, numa praça de alimentação, né, num semi-confinamento, alguém que tem uma praça de alimentação perto do coxo de sal, né? Se você tem uma leiteria também, um local onde o gado se alimenta, e se você tem um curral de espera antes da sala de ordenha, ali é um ambiente onde você pode proteger a vaca. Há muitos relatos que são interessantes do pecuarista perceber que quando ele usa bandeira, as vacas chegam, elas ficam mais calmas, elas se deixam ser ordenhadas. Tem vaca que não quer nem botar a ordenhadeira, porque o Uber ele fica ferido de tanto ataque de mosca. E com as bandeiras você cria meio que uma área protegida ali, sabe? E segundo os relatos dos pecuaristas, a vaca solta até mais o leite. Então, ajuda a ele recuperar um pouquinho do prejuízo que ele está tendo. Tá? Então, essa é hoje uma das ferramentas mais importantes. Essa é uma outra ferramenta que tem sido usada. Eu, pessoalmente, nunca usei. Isso aí é o seguinte, ele pegou na cerca da fazenda, ó, ele passou aquele filme que a gente usa para embalar alimento em casa, aquele filme transparente. Então, compra aquele filme, o rolo daquilo bem grandão, que é usado na indústria alimentícia, né?
tem que comprar aquele rolo grande, que o pequenininho é muito caro, aquele outro maior é mais barato, o metro, e ele enrola isso na cerca, seja de madeira ou seja no arame liso mesmo. Enrola isso aí e ele passa essa cola, que já é da cor azul. A cola é azul, tá? Tem uma empresa que fornece aí, eu não vou falar o nome da marca, mas se você buscar aí cola entomológica azul na internet, vocês vão achar aí. Se o Beto quiser depois, no particular, eu caminho para ele o nome, ele divulga aí dentro do grupo de vocês e todo mundo pode ter acesso, tá? Mas perfeito. É uma cola que pode ser... Ele aplica a cola em cima com um pincel, uma brocha, ele aplica essa cola, as moscas vão sendo atraídas pela cor azul, ficam grudadas, e depois de um tempo fica com tanta mosca que ele tem que ir lá e pintar por cima. E vai pintando e vai grudando mosca ali. Tem várias vantagens, né, e desvantagens. Desvantagem é que aplicar cola ali faz uma meleira, é um negócio difícil de mexer, mas, por outro lado, não tem inseticida, né? E é um negócio um tanto mais sustentável, desde que tome-se o cuidado para jogar esse plástico fora, porque isso aqui também é um lixo, né? Então, Ô Paulo, mas é importante a gente poder ver aqui que essas armadilhas ou essas, né, orientações que você está dando não são difíceis nem impossíveis para o produtor. Né? Essa que você está mostrando agora, né? Você está vendo um curral aí, né? Que a pessoa pôs, ou sei lá o quê, né? Tá muito fácil, assim, quer dizer, é bom que dá um alento, né? Do começo da tua fala aí, que a gente viu a dificuldade, a gente viu ali o tanto, né? Assim, de mosca que tinha naqueles animais, na leoas, etc. Agora a gente chega aqui e já tem um norte, né? Já é alguma coisa positiva. Já é um alento, a gente já começa a ficar um pouco mais... assim, né? No começo estava triste, agora a gente já está começando a... Dá para prevenir um pouco, a gente já tem alguma coisa que pode ajudar. A vida inteira eu trabalhei com carrapatos, antes de entrar na Embrapa, né? Meu doutorado, minha especialização, minha vida acadêmica toda foi trabalhando com carrapato. E quando eu entrei na Embrapa Gado de Corte, cheguei aqui em Campo Grande em 2010, eu descobri em uma semana que eu não ia chegar perto dos carrapatos. Meu problema ia ser mosca dos estábulos, eu tinha que resolver esse problema. Nossa. E, obviamente, esse desespero que vocês tiveram nos primeiros 10 minutos, 15 minutos de fala minha ali, foi o desespero que eu tive no primeiro ano, porque ninguém sabia nada. A gente não sabia nada, não sabia o que fazer, e eu ficava desesperado, que eu chegava para dar uma palestra e falava assim, eu sinto muito, eu não sei como te ajudar. Então... 10 anos depois, a gente conseguiu caminhar um pouquinho, a gente pelo menos entende o que está acontecendo e consegue propor algumas coisas para amenizar. Importante, Teca e Beta, que a gente saiba que isso não são soluções definitivas. Tá? E o pecuarista vai continuar sofrendo. Entretanto, essa imagem aqui, essa imagem está dentro da usina. Praticamente, ele está aqui a 2, 3 quilômetros da indústria. Dá para ver a fábrica aqui, tá? A indústria de cana aqui. Ele escuta o barulho da fábrica aqui moendo cana, da sede da fazenda dele. A sede é bem aqui embaixo dessas árvores aqui, tá? Então isso aqui é o curral de ordenha dele. Esse cara está sobrevivendo lá. Tá difícil, tem prejuízo, tem mosca o ano inteiro na fazenda dele, mas ele está sobrevivendo. É difícil? É. Dá para melhorar? Dá. A usina dá um apoio também muito grande. Que apoio? A usina coloca as armadilhas. Que interessante. Tá. Há uma parceria ali. Sim. Obviamente, ele também é parceiro da usina. Ele também, quando vê um problema, ele não vai lá e briga, ele vai, liga e fala, fulano, tem um problema aqui. E a usina atende o telefonema dele, tem alguém para atender, né? Tem alguém para dar uma resposta, ir lá olhar o que está acontecendo. Porque se a usina também não tem nenhum telefone onde o cara pode ligar, aí não tem comunicação, a gente não caminha para lugar nenhum, né? Mas aqui é uma situação onde, depois de algum tempo, a gente consegue ter alguma convivência, tá? Não, e sabe outra coisa, Paulo, pegar o gancho que o Beto falou no começo aí da sua apresentação, né? Até para você beber uma aguinha aí também, a importância do seu trabalho, o trabalho da Embrapa, né? Você está contando aqui para a gente, foram 10 anos de trabalho, né, Beto? 10 anos para chegar aqui, né? Sim, então sim. É super importante a gente te ouvir e que ver. Sorte a gente tem pesquisadores como ele, né? Como a Embrapa, né? A gente só tem a agradecer.
Com certeza. A gente agradece, mas é o trabalho da gente, né? Isso aí tem que fazer, faz parte da missão aqui. A gente tem que estar correndo atrás, tá? Eu vou contar para vocês agora algumas coisas que estão acontecendo. Algumas já são realidade, outras ainda não, para mostrar que a gente continua sem acomodar, né? Caminhando e tentando melhorar e chegar em outras soluções, tá? Essa imagem não é uma imagem real, mas ela não trata exatamente do que eu vou falar, tá bom? O que a gente está fazendo hoje para tornar viável a aplicação do inseticida, né? Ao contrário do que a gente vê hoje na pecuária, na agricultura, e aí a gente tem que copiar o que é bom, né? A agricultura, no que diz respeito à modernização e tecnologia de automação, agricultura de precisão, estão anos-luz na frente da pecuária, né? Eles tiveram que se adaptar numa velocidade por questão de competição muito maior do que nós, tá? E isso também nos dá uma ajuda. Ou seja, eu, como veterinário, não entendia nada de cana-de-açúcar, tive que aprender, e esse mundo agrícola, né, tem que usar essas ferramentas que eles têm. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem projetos, gente, coisa está iniciando, para daqui a alguns anos, de utilizar imagem aérea para identificar os problemas e os focos de criação de mosca, né? Então, eu vou poder dizer para o cara da usina, eu vou poder dizer para o usineiro que ele não precisa jogar inseticida nessa área amarela aqui, que ele vai jogar aqui, ó, só nessa área que já está marcada de vermelho. Porque eu sei que a larva vai se desenvolver aqui, ó, que aqui ele não tem que jogar inseticida. E ele vai com o implemento, com o GPS, e joga o inseticida exatamente aonde precisa. E aí, ao invés de aplicar o inseticida em 10 mil hectares, ele vai aplicar em 1.000 ou em 500, né? Se somar todos os pontinhos. E vão mostrar para ele aonde que ele errou, para que na próxima vez ele não erre na quantidade de vinhaça ou em algum processo que ele tenha que fazer lá para melhorar a ação, tá? Então, essa é uma ação que a gente está tendo hoje de levantamento, de tentar usar os drones de forma autônoma, ou seja, automática. O drone vai voar e vai dizer, é aqui que aplica, é ali não aplica, tá? E estamos também fazendo com um experimento em parceria com a usina, que se diga isso, que ajuda a financiar o projeto, para determinar a quantidade de vinhaça, ou seja, qual o volume de vinhaça que ele pode jogar para cada tipo de solo que ele tem na área dele lá, sem criar mosca dos estábulos. Tá? Porque hoje até a gente não sabe. Se me perguntam quanto de vinhaça eu posso jogar, eu não sei a resposta, ninguém sabe. Né? Então, hoje a gente está fazendo estudos para poder ajudar a usina a prevenir o problema. Tá? Isso aqui é só para ilustrar, não sei se eu consigo fazer esse mapa andar. Deixa eu ver se eu consigo fazer ele caminhar aqui. Só um minuto. Aqui. Ops. Deixa eu tirar o... Aqui. Não consegui tirar. Opa, ficou preto, né? Sim, sem problema. Tá tudo... Aí, voltou? Voltou. Voltou agora. Vou seguir sem mexer. Tá? Esse mapa aí, ele iria mostrar para vocês... Ele iria mostrar para vocês que ele está todo verdinho, né? Que ao longo do tempo, os pontinhos aqui iam ficar mais vermelhos, mais amarelos, para mostrar como a coisa evolui semanalmente, para a gente poder dizer aonde ele tem que jogar o inseticida e como ele tem que jogar o inseticida. Tá? Era um videozinho, mas ele não é essencial, não. Tá? Bom, o que a gente tem de ferramenta hoje? Para o bovino, eu já mostrei, é aquilo, gente. Não adianta botar brinco de inseticida, não adianta botar produto Puron, tá? Aqueles que põem no dorso, que até colorem o bovino, né? Aquele não resolve. Em situações emergenciais, se for economicamente viável, ele pode aplicar um produto de pulverização no bovino. Tá? Lembrando que em algumas regiões já há alguma resistência aos piretroides. Tá bom? Então, mas esse produto pulverizado ele vai durar 2 ou 3 dias, não mais que isso, no bovino. Então, a gente não recomenda o uso. Tá? Por que não funciona, Beto? Porque você põe um brinco,
A mosca está lá na pata do bovino e ela não fica 24 horas como a mosca do chifre em contato. Ela fica 2 minutos. Não dá tempo da mosca se intoxicar e morrer, é muito rápido. Então, os produtos não foram feitos para isso. Por mais que esteja escrito na bula do produto, a Embrapa hoje não recomenda nenhum produto para ser aplicado no bovino para controle de mosca dos estados. A gente considera que o pecuarista vai gastar dinheiro e não vai ter retorno. Ou seja, ele já estava tendo um prejuízo, vai gastar mais dinheiro, vai ter mais prejuízo e não vai ter resultado. Então, não há uma recomendação para uso, tá? Essa informação, Paulo, é muito importante. É o que eu ia falar agora, é importantíssimo isso. Super importante ouvir. E se alguém apresentar algum produto para vocês dizendo esse funciona, pode ligar para a gente aqui e consultar. Beleza. E se a empresa insistir, pode falar assim, procure a Embrapa Gado de Corte lá, que eles fazem os testes. Ótimo. Eles ajudando e sendo parceiro no financiamento dos testes, que custam muito caro, né? A empresa pública hoje não tem recurso, mas com financiamento a gente consegue executar os testes. Tem parceria com a Federal de Goiás, com o doutor Welber, doutor Caio, a turma de Goiás aí da parasitologia está voando. Então, essa turma aí pode nos ajudar bastante. Tem o professor Avelino Bittencourt na Federal do Rio também, que é especialista em mosca dos estados. Então, tem gente para testar e para falar se funciona ou não, tá? O fato é, hoje, desconheço qualquer um, tá bom? Importante. Bom, eu vou ser mais rápido nessa parte, mas é só para ilustrar. Isso aí é torta de filtro para quem não trabalha, para o pecuarista que nunca viu. Às vezes fica escondido lá na usina. É a parte sólida da limpeza dos filtros de moagem da cana. Ele moe a cana, tem um filtro lá, eles têm que limpar esses filtros, isso é a parte sólida. Olha o tamanho disso aí, gente. É uma área gigante, tá? E esse material, essa imagem mostra como não fazer. Está cheio de umidade no chão, dá para ver, né? Que tem umidade. Isso é matéria vegetal em decomposição. É o resto da cana-de-açúcar, úmido, ó, trituradinho, filé mignon para a mosca dos estados, tá bom? Isso aí é foto antiga, tá, gente? Hoje eu não espero chegar numa usina e ver uma situação dessa, né? Quando a gente não sabia o que fazer. Então, isso é um criador de mosca dos estados. Hoje em dia, eu espero ver uma situação dessa. O vídeo está passando, né? Então, isso aí é uma máquina que faz a compostagem desse material. Ela revolve esse material, mantém ele seco, nivelado. Isso tem custo para a usina. É gente, tá? Essa usina aí tem 3 máquinas dessa, 24 horas, quer dizer, 2 trabalham 24 horas por dia, uma fica de backup. Se você reparar no finalzinho do vídeo, entra um funcionário da usina, né? No cantinho lá. Então, repara que tem mais de... Não é só o tratorista, tem um gerente do pátio, tem 2, 3, às vezes 4 trabalhadores, mão de obra, combustível, máquina, tá? Tudo para tentar resolver o problema do pecuarista. Então, a tecnologia. Para o usineiro, a gente já conseguiu caminhar, muitas vezes, com coisas que podem ser feitas para resolver o problema. Bom, vou mostrar um pouquinho da vinhaça, que é o grande vilão aí da história, né? A vinhaça é o grande vilão porque ela é aplicada nessa situação que está aqui, né? Palha abundante no solo e vai o caminhão lá e aplica a vinhaça, tá? Essa vinhaça é produzida 24 horas por dia, desde o início da safra até o final dela. Enquanto a usina tem cana chegando, ela precisa produzir vinhaça. Para vocês terem uma ideia de número, uma usina vai produzir alguma coisa entre 10 e 15 litros de vinhaça para cada litro de etanol que ela faz. Então, ela produz 15 vezes mais vinhaça do que álcool, né? E, por força da lei, ela tem que jogar isso em cima da cana. A única destinação hoje legal que a usina tem para fazer com a vinhaça é usar ela como adubo. Ela pode fazer tratamentos, tipo concentrar a vinhaça, retirar a umidade dela. Ela pode hoje fazer biodigestão da vinhaça. São tecnologias novas, caras, que nem toda usina pode implementar, né? Mas que ela, com investimento, é possível, tá? E ajudam a resolver o problema. Não são soluções para o problema. Mas a mosca é uma das coisas que entra na conta
da indústria para tomar essa decisão. Se ela vai fazer a concentração de vinhaça, se ela vai fazer uma lagoa de biodigestão e produzir biogás, né? E aí diminuir o efeito da vinhaça, em teoria, porque ninguém testou isso ainda. Tá? Então, são investimentos de, às vezes, centenas de milhões de reais. Um concentrador de vinhaça é da ordem de 50 milhões de reais para você fazer uma adaptação na usina. Vai variar aí. Vai ter usina que gastou 10, vai ter usina que gastou 80 para fazer um concentrador de vinhaça. Tá? Mas a gente não tem como prometer que isso resolve o problema. Então, ninguém faz investimento de 15 milhões de reais sem saber se isso resolve. Né? Ele faz por outros motivos e, às vezes, ajuda a solução. Tá? Mas tem coisas que podem ser melhoradas. Né? Ao lado aí, a gente tem as imagens de como não fazer de novo. Uma bagunça. Né? E aí você vê na imagem que está em cima, esse material sólido que está aqui, ó, a gente chama isso de borra de vinhaça. São sólidos que estavam ali, ficam boiando, flutuando, né? E é matéria vegetal em decomposição. Essa borda todinha aqui, que é úmida, ó, é matéria vegetal em decomposição. Dentro da água aqui, ó, da parte encharcada, muita umidade, a mosquinha morre afogada. Então, aqui, ó, onde eu estou pintando de vermelho, a mosca dos estábulos, a larva, não sobrevive. Mas aqui, ó, aqui sim, aqui nessa faixa sim, né? Toda essa área aqui sim. Então, isso aqui é como não fazer. A usina não pode deixar isso acontecer. Ela tem que ter canal limpo, ela tem que ter tubulação de vinhaça. Se ela tem um canal, ela pode encher o canal de água, ela mata as larvas afogadas. Né? Ela tem que ter cuidado nos vazamentos. Vazamentos vão sempre acontecer. Né? Ontem a Tassiane usou uma analogia boa assim. Até, gente, na nossa casa, o sifão da pia da cozinha vira e mexe está vazando, né? Você imagina numa usina de cana com centenas de milhares de tubos com conexões móveis, que ele monta e desmonta, vai vazar. Vai vazar. Mas ele tem que cuidar do vazamento e cuidar da poça, do empoçamento que ele fez. E aí tem formas para fazer isso. Ele pode escarificar o solo, ele vai com o trator lá, ele vai com enxado, ele pode jogar cal. Lembrando que jogar cal, ontem a gente conversou sobre isso também, não é pulverizar um pouquinho de cal por cima, porque a larva está lá embaixo. Ele tem que jogar cal mesmo, uma quantidade boa para fazer uma camada, para secar, de preferência antes da mosca botar os ovos, porque aí ele deixa de ser atrativo. Né? Depois que ela botou a larva, se enterra lá para baixo, acaba sobrevivendo. Então, a gente já tem como fazer, são muitos detalhes e muitas formas de ajudar a prevenir. Aí tem algumas imagens, ó, de como não fazer. Né? Umidade misturada com palha, são situações onde a gente vai ter realmente facilidade de ter problema. Né? Situações como essa aqui do cano, a tubulação lá, ó, com vazamento, isso aqui vai acontecer. Não dá para evitar 100% isso, mas a usina tem a obrigação de chegar aqui e tratar desse problema. Né? E existe método para fazer isso já. Vai resolver o problema? Não. Mas vai minimizar o problema de modo que a convivência seja possível. Né? Essa é uma outra tecnologia que a gente tem recomendado, é a escarificação do solo. Veja a diferença deste pedacinho aqui, ó, essa linha, para essa linha que está do lado aqui. Ó. E compara do lado que eu fiz do lado direito, olha o lado esquerdo. Né? Então, do lado que está aqui no meio, ó, que está escarificado, aqui a vinhaça penetra no solo. Ele passou um subsolador ali, ou uma enxada rotatória. Ele misturou aquela palha que estava superficial, protegendo o solo, né? Plantio direto, proteção do solo. Né? Ele vai piorar para a cana-de-açúcar, mas ele vai facilitar a penetração da vinhaça e dificulta o desenvolvimento da mosca. Então, tem usina que está escarificando o solo onde ela joga a vinhaça. Ela tem prejuízo? Tem. Ela gastou com mão de obra, com trator, com gente. Né? A cana produz menos porque tem menos umidade para a planta crescer. Uma vez eu falei, mas para de jogar vinhaça. Vamos fazer uma papa disso, concentra, não joga mais a vinhaça, joga a vinhaça concentrada. Ele falou assim, Paulo, se você comprar uma plantinha para sua casa, encher-la de adubo e não molhar, ela vai crescer? Não adianta, né? O melhor adubo é a água. Eu, como veterinário, fui aprender isso depois de velho.
mas o melhor adubo é a água. Precisa irrigar. Isso faz mal para a planta, mas a usina tem que fazer para ajudar o pecuarista, que ela está ajudando a causar o problema, ela tem que ajudar a causar a solução também. Bom, Beto, chega, falei demais. Nossa, não, mas, olha, Paulo, é uma baita aula, assim, Estou à disposição, e traz um pouquinho de esperança, né? O que você passou é fantástico para a gente, eram as perguntas, né, de como combater, como prevenir e tal, a gente, só falando um pouquinho da usina de utilização como adubo, né, que com os custos dos adubos, eles não vão nunca deixar de usar, né? Potássio para eles, sem dúvida, e tem que usar mesmo, óbvio, né? Mas a convivência entre o pecuarista e a usina tem que ser a melhor possível, né, Paulo? Eles têm que se ajudar, né? Você viu ali aquele exemplo do curral, que o cara passou aquele filme, né? Tudo, puxa, é muito bacana isso, a gente fica... eu só espero que essa convivência possa ser sempre útil. Só assim, ó, lá no chat, nós tínhamos uma pergunta que foi lá... Posso tirar essa tela? Claro, Paulo. Eu consigo ver vocês melhor aqui. Claro. Pronto. Opa. No chat, o Rodrigo Souza, só que é uma pergunta lá de trás um pouquinho, eu não quis te parar na hora, ele só fala assim, ele só ressaltou que o macho também provoca picada. Eu não sei se ele reafirmou isso. É o Rodrigo Souza, tá, que fala com a gente. E é uma informação muito importante, tá? Que legal. Porque a gente não dá para falar tudo, né? Mas assim, ó, por que ela é imprescindível? Hoje você vê aí pessoal usando mosquito transgênico para controlar a dengue, né? Eles soltam o macho que cruza com a fêmea, mas ela não consegue botar ovo, tá? Tem tecnologia para fazer isso, só que a gente não pode fazer com a Stomox, porque o macho também chupa sangue. Então, se eu for soltar milhares e milhares de machos, eles também vão atacar os animais e as pessoas. Então, hoje não dá. Então, é muito importante a informação, e ele está correto. Os machos e fêmeas se alimentam de sangue. Eu estava ficando animado agora, a gente volta para trás um pouquinho, mas vamos sobrevivendo. Tem o Johannes também, só citou que ele é da CAT de Reginópolis, que está lá assistindo, dando um abraço. Muito bom. A CAT um papel fundamental aí no controle, né? O Estado de São Paulo conseguiu aí, num tempo bastante exíguo, através do veterinário, que hoje é o coordenador. Tem um grupo de trabalho, né? O Cláudio Camacho, é um colega, amigo, veterinário de São Paulo, mas o Instituto Biológico atuou muito lá no começo. Eles têm regulamentação específica, né? Secretaria de Agricultura, né? Tem uma regulamentação específica lá, e na pessoa da querida e já aposentada colega, doutora Edna Tucci, do Instituto Biológico. Hoje lá tem o Paulo, né? Tem a Fernanda, outros pesquisadores, mas em nome dela eu parabenizo o trabalho do Instituto Biológico, né? Junto com a CAT, fizeram um trabalho fantástico no estado de São Paulo. Muito bom. Bom, no chat só eram essas duas, isso aqui, querendo, lembrando que poderá ser visto quando quiser no nosso YouTube da Sociedade Rural Brasileira, vai estar lá já, logo terminando aqui já sobe, dá para todo mundo assistir. E se alguém tiver uma pergunta, alguma hora, pode mandar lá no chat, fora o chat, depois que estiver ouvindo, vendo, ou contactar na Sociedade Rural Brasileira, através do site srb.org.br, temos o contato lá, pode mandar uma pergunta para o Beto Zilo, fico lá esperando, a hora que precisar, a gente, qualquer coisa, te chamo também. E assim, foi muito boa, esclarecedora, assustadora, mas com um pouquinho de esperança, né, Teca? E agradeço muito a Embrapa, agradeço a você, a todos os seus colegas que não medem esforço para fazer esse trabalho, que, puxa, é uma coisa que só vocês mesmo, né? E, assim, eu agradeço de coração, passo agora para a Teca também, depois eu gostaria que você desse uma palavrinha antes também, para suas considerações aí, finais. Dá uma, né, Teca? Fala alguma coisa boa para a gente. Vai ser muito bom, excelente, viu? Excelente. Paulo, eu vou fazer coro com o Beto, muito obrigado. Acho que você disponibilizar seu tempo aí no final do dia, né, adentrando a noite, falando com a gente. Eu fiquei aqui o tempo inteiro
foi muito importante, sabe? De novo, eu vou repetir a mesma coisa, parabéns pelo seu trabalho, 10 anos estudando esse tema, parabéns, sabe? Contou de uma doutora que trabalha com você, 4 anos estudando uma outra parte, então a gente vê o empenho de vocês, pesquisadores da Embrapa, disso tudo. Muito obrigada, e a palavra final é sua aí. Olha, eu vou aproveitar esse espacinho que a gente tem aqui para agradecer publicamente a algumas instituições que nos ajudam também, né? Então, hoje a gente tem um apoio aqui que financia a pesquisa nossa, né? A gente hoje sabe que os órgãos públicos todos, o Brasil não tem dinheiro para sustentar pesquisa, e aqui eu não estou fazendo política, nem falando de política, estou falando o Brasil não tem condições hoje de sustentar a pesquisa como deveria, né? A gente cobra, mas a gente sabe que existem limitações, né? E a parceria público-privada serve para isso, tá? Então, a gente tem um apoio muito grande da indústria canavieira. Então, muitas vezes, o pecuarista ele reclama muito com razão, porque tem razão para reclamar, mas a indústria, muitas vezes, não está parada. Aqui no estado do Mato Grosso do Sul, a Biosul, desde o início, desde o primeiro momento, lá em 2010, ela procurou a Embrapa e ela vem apoiando a gente em diversas ações. Tá? Inclusive, financeiramente, temos contrato de parceria onde ela aporta recursos para a pesquisa. Então, alguns alentos aí que eu vou deixar para vocês. Estamos hoje trabalhando e já temos um protótipo. Precisamos de parceiros, a propaganda, né? Parceiros privados para finalizar uma armadilha que a gente está desenvolvendo. Pegamos aquela armadilha azul e preta, uma bandeira simples. Aquilo é uma tecnologia que não é exatamente para mostra dos estábulos. Ou seja, fizemos um protótipo melhorando aquele processo, para tornar aquilo mais barato, mais eficiente, mais usual. Temos um protótipo, precisamos de parceiro. Quem ajudou a fazer esse protótipo? A Biosul financiou esse projeto. Obviamente tem recurso da Embrapa, mas é em parceria. Temos hoje um trabalho muito bom com o apoio do Ministério Público, que pega recurso de multa ambiental e, ao invés de cobrar a multa do infrator, ela fez o infrator, investiu o recurso em pesquisa para resolver um problema da sociedade. Então, esse tipo de ação e esses parceiros são fundamentais, né? Temos grupos de usinas, eu estou agradecendo aqui em nome da Biosul, mas a gente tem Única, o DOP, Ciamig, todas as associações aí são importantes, e o professor Avelino Bittencourt, que está hoje na Universidade Rural do Rio de Janeiro, que foi meu professor, né? Hoje, aqui do ao lado, eu não trabalho sozinho, aqui a gente tem uma equipe, tem o doutor Tadeu Barros, que é um outro pesquisador já com um tantinho mais de experiência que eu, que me salva aqui, me socorre, quando a gente sempre precisa de alguém para acalentar, a gente às vezes tem um ímpeto mais jovem aqui, acaba botando o carro na frente dos bois e tem uma cabeça experiente ao nosso lado, é muito importante. Tem o doutor André Egito, que está aqui na salinha do lado, deve ter ido embora já, e também estou trazendo, ela é de outra área, eu estou trazendo aqui, buscando gente. Precisamos de pesquisadores fazendo ciência sobre esse tema. Citei para vocês todos que existem no Brasil. Tá? É muito pouca gente para um problema desse tamanho. Precisamos de mais gente. Mas estamos aí, batalhando, estamos à disposição para tirar dúvida, para visitar o pecuarista que tiver com problema no município dele. A gente tem um problema de agenda, mas a gente dá um jeitinho e arruma um jeito de visitar. Estamos à disposição de vocês para esse tema, para outro tema que vocês precisarem. Estamos aí. Contem conosco. Obrigado, Paulo, mais uma vez. Espero que você consiga e almeje esses recursos aí, isso é muito importante. Teca, por favor. Nada, só, Beto, obrigado você também, meu parceiro, meu companheiro aqui junto no nosso departamento de pecuária, caminhando comigo todos esses anos, obrigado. O Beto, Paulo, está tendo um crescimento espetacular. Se tem uma pessoa que sabe de pecuária nesse Brasil, é esse cara aí. Sim, é top. E amigo de todo mundo, é isso aí. Paulo, obrigada. Um grande abraço aí para você, para toda a nossa Embrapa aí, para Campo Grande. Obrigado a todos. Obrigado, YouTube, pessoal do YouTube, que todos estiveram com a gente. Muito obrigado. Paulo, obrigado. Um abraço. Boa noite. Obrigado.